Você já se perguntou o que, afinal de contas, é uma REST API ou uma API REST? Se você não sabe o que é uma API, eu vou deixar aqui em cima um card com um vídeo onde eu simplifico o que é uma API. Eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo, certo? Mas, se você já sabe e quer entender o que afinal de contas, é uma REST API, o que torna uma API REST. O que é esse padrão? Vem comigo que a gente vai simplificar esse termo para você. Meu nome é Juliana Mascarenhas, sou engenheira da computação já há mais de 12 anos no mercado e o intuito aqui dos nossos vídeos no SR é que a gente possa simplificar a sua jornada em TI com diversos sistemas complexos de computação. Então, vamos lá para simplificar mais um tema. Bem-vindos a mais um vídeo do Simplificando Redes. Muito bem, gente. Então, só para a gente recapitular, API significa Application Interface Programming, ou seja, é qualquer tipo de código, ou de ferramenta, de sistema que você está utilizando para intermediar duas comunicações, seja entre aplicações, seja entre servidor e aplicação, seja entre usuário e aplicação ou servidor, perfeito? Então, ela está lá no meio do caminho para que a gente possa modular o nosso sistema e também criar um tipo de intermediário que vai nos ajudar no desenvolvimento. Novamente, cardzinho aqui em cima sobre o que é a API. Continuando, a gente pode se perguntar o que é REST? REST é um padrão que vai definir todas as diretrizes e regras relacionadas à arquitetura da nossa API, à comunicação e também definindo ali como é que é a operação da nossa API, que geralmente é no modo cliente-servidor. Certo? Eu também falo no vídeo sobre API ligeiramente sobre cliente e servidor, mas se você quiser que eu defina aqui para você, que isso é um tema muito comum para quem é da parte de infraestrutura, mas também é necessário para o pessoal de desenvolvimento, me fala aqui embaixo, que a gente destrincha melhor o que isso significa. Muito bem, o padrão REST foi apresentado lá em 2000, tá, por Roy Fielding, e ele vai definir boas práticas, ou seja, regras bem definidas de como que a sua API deve funcionar para que ela atue de maneira eficiente, para que a gente tenha uma padronização de operação e que a gente melhore aí o funcionamento dela. Existem diversas vantagens sobre padronização e isso eu vou falar no outro vídeo, para que esse vídeo não fique muito longo. Além disso, a REST Pattern ela vai definir qual é a comunicação, qual é o padrão de linguagem e quais são as diretrizes para que ela funcione, a API funcione. Dessa forma, a gente tem algumas regras. Quais são elas? Já falei do modo operante de cliente-servidor, onde a gente isola o que acontece do lado do servidor e do lado do cliente, onde cada um se preocupa com o que se tem que fazer, e não importa o que o outro está fazendo. Eu envio as minhas requisições, o servidor se preocupa em responder a requisição que chega para ele, e não quer saber de manter o estado do cliente. Por isso, o stateless, que está associado também ao protocolo HTTP. Então, nós temos métodos HTTP, cache, sistema em camadas, uma série de regras bem definidas que a gente vai destrinchar rapidinho, de maneira bem simplificada para vocês. Se vocês forem perceber, quando a gente fala stateless e métodos HTTP, a gente está falando do protocolo HTTP, que também tem um vídeo aqui no canal sobre isso, certo? Então, de maneira bem intuitiva, a gente consegue perceber que uma REST API opera com o protocolo HTTP, certo? Então, vamos lá entender um pouquinho melhor. O HTTP, de maneira bem geral, em 30 segundos, é o seguinte. Eu mando uma requisição, o servidor vai processar essa requisição e depois eu vou mandar de volta, o requisitor manda pela minha REST API, ou RESTful, melhor dizendo, né? Pela minha RESTful API para o meu cliente, certo? Então, é uma comunicação entre sistemas, entre aplicações, que ocorre através do protocolo HTTP. Nesse meio, a gente tem o método GET, POST, PUT, DELETE, que vão definir as operações associadas a cada método, tá certo? Tem também vários artigos no SR sobre o protocolo HTTP, métodos, cursos e tudo mais. E o próximo item da nossa lista seria o cache. De maneira bem superficial, o cache seria ali um intermediário que vai estar armazenando algumas informações sobre os recursos que você está solicitando ao servidor. Por exemplo, uma coisa bem simplista de a gente conseguir entender é quando você está acessando uma página de determinado servidor, o seu browser vai estar cacheando, vai estar fazendo um cache de uma série de informações para que ele não fique toda hora pedindo ao servidor a mesma informação. O que acontece é que ele vai checar a data de modificação daquele recurso e, se não houve modificação, ele simplesmente não puxa aquela informação. Por que eu vou usar cache numa REST API, gente? Uma RESTful API? Porque a gente tem um uso mais eficiente da rede. Se eu estou fazendo um cache dos meus dados e eu não estou puxando informação do servidor de maneira desnecessária, eu não estou usando tanta largura de banda, né? Então, eu estou ocupando menos a rede, eu estou enviando menos informações para lá e para cá, estou processando menos o servidor, né? Dando menos processo para ele, e também estou com mais rapidez ali e acesso às informações. Porque não mudou nada, então não preciso puxar nada. É obrigatório? Na verdade, não.
né? Isso vai ser de acordo com o desenvolvimento ali da sua API, da aplicação e tudo mais. Se a gente tem um cache ali aplicado, a gente define como cacheable. Quando não está definido o cache, nós temos o não cacheable. E a vantagem desse tipo de utilização, desse tipo de solução, ela está relacionada à latência, certo? A diminuição da latência, ou seja, o delay entre você solicitar um recurso e ele ser puxado para sua máquina. Se não houve modificação, para que puxar, certo? E também de interações reduzidas na rede. Parece que não, mas a quantidade de idas e vindas na rede entre o seu cliente e o servidor, a quantidade de pacotes trocada, ela gera bastante demanda na rede. A gente está utilizando bastante banda, bastante recursos sendo trocados, e a gente aumenta a interação e a nossa aplicação fica mais lenta também. A gente teria então um próximo passo que seria a Uniform Interface, onde a gente vai definir algumas coisas. A gente tem a identificação dos recursos que vão ser utilizados, certo? De acordo lá com a nossa API. Como os recursos vão ser manipulados e qual o tipo ali de autodescrição associado. E representação ali de métodos de maneira que ele se torne autodescritivo, autoexplicativo. E ele geralmente é utilizado para que a gente possa desacoplar, tá, as classes de implementação e diversas tendências na aplicação. É como se a gente tivesse, para quem é da parte de infra, a gente estivesse desacoplando os sistemas. Eles ficam mais independentes e a gente consegue ali melhorar a manutenção do nosso código. Então, continuando, para que a gente possa entender um pouquinho melhor, a gente tem alguns recursos que vão ser identificados a partir da URI. É por ela que a gente vai entender quais são os recursos que estão ali disponibilizados na nossa API. A manipulação desses recursos vai ser através de verbos HTTP, tá certo? E eu falei de alguns deles aqui de maneira bem breve, só citei, na verdade. E então, se você quiser, novamente, tem vídeo no canal e tem artigo no nosso site explicando esses métodos, tá certo? E aí, quando a gente fala da questão de autodescrição, existe um tipo de padrão chamado MIME que a gente pode estar também fornecendo para que os dados possam ser checados através da semântica. E ali, então, identificar uma autodescrição, uma autoexplicação da nossa API. Além disso, um outro ponto que a gente vai estar falando também, que é o REITOAS. É como se a gente estivesse dando o caminho das pedras de como vai funcionar o fluxo da nossa API. E aqui o nosso cliente consegue navegar sem saber como é que ela foi implementada. Ok, e aí? O que é então esse tal de REITOAS? Eu falei que ela seria ali o caminho das pedras, né? Então, a gente vai definir como é que vai ser a interação dos usuários com a nossa aplicação. E como que isso é feito? Definindo quais seriam os links que ela vai utilizar. Hypermedia, né? Ou seja, na verdade, REITOAS é justamente isso, Hypermedia as the engine of the application state. Então, a gente vai estar utilizando Hypermedias, links, para que a gente possa demonstrar para o nosso cliente qual que é o caminho que ele pode estar seguindo, de um ponto ao outro, dos recursos que a gente está disponibilizando ali na nossa aplicação. O sistema em camadas, ele tem uma série de vantagens, ele é utilizado em diversos locais diferentes, áreas diferentes de TI, seja no desenvolvimento, seja na infraestrutura, a gente consegue ver esse conceito difundido em uma série de campos diferentes, certo? Então, a gente fala em sistema de camadas, a gente fala em hierarquia, encapsulamento. A gente capsula informações que vêm da camada de baixo e passa a camada de cima. Então, tudo aquilo que diz respeito à camada inferior, não importa. Os campos de controle e tudo mais, não importa para a camada superior. A gente consegue proteger os dados. Estou encapsulando, por exemplo, no meu código, eu estou conseguindo proteger os dados. Ou seja, estou encapsulando informações, estou encapsulando variáveis da minha classe. Eu estou ali definindo níveis para a minha proteção de dados. E com isso também eu acabo tendo um menor overhead. Se eu trato o que eu tenho que tratar em cada camada e só diz respeito àquela camada, não passo para cima, então eu estou lidando com menos processamento. E aí, pessoal, para a gente já finalizar essa questão, o Code on Demand seria o quê? A gente estaria simplificando a nossa vida. Por quê? Implemente apenas as funcionalidades que seu cliente precisa, certo? Não vai reinventar a roda. Verifica, o meu cliente precisa disso? Então é isso que eu vou implementar. Ah, mas seria tão interessante fazer isso, isso, isso. Você vai aumentar o tempo de desenvolvimento do seu projeto, você vai colocar coisas que o cliente não precisa e falar, tá, isso é legal, mas eu não preciso disso. Então foca no que realmente você precisa fazer. O que você vai conseguir reduzir a implementação de features necessárias, você vai conseguir criar um sistema, criar uma aplicação extensível, de maneira que você consiga implementar o necessário. Por acaso você precisar estender, criar novas features, você consegue. Ok, gente, então o que seria aí uma API RESTful? Eu falei de vários tipos diferentes, de regras relacionadas ao nosso padrão REST. Fiquem tranquilos, existe uma coisa mais fácil para nós desenvolvedores para entender se uma API é RESTful.
que são os níveis de maturidade de Richardson. Então, por que RESTful, tá? Por que a gente vai adotar essas questões? Pela ampla adoção. Realmente, uma API, geralmente, ela é RESTful. O protocolo HTTP ele flui muito bem com o processo de uma API. Você percebe que a gente utiliza a comunicação via HTTP, a gente utiliza os métodos HTTP para definir bem a nossa classe, os nossos métodos da nossa classe dentro da API. As APIs se tornam mais eficientes, mais legíveis, e nosso foco fica no desenvolvimento, porque a gente precisa ali isolar o modo cliente-servidor, a gente foca no que a gente precisa entregar para o cliente, não o que ele vai fazer com aquilo, certo? Então, resumindo, essas seriam as regras que a gente passou, né? A questão do protocolo HTTP, o cache, cliente-servidor, o sistema em camadas com hierarquia, rate towers, a identificação de recursos que a gente comentou também, certo? E representação dos dados de maneira que a gente consiga padronizar o desenvolvimento da nossa API.